Você sabia que você pode descobrir desde bem cedo aptidões no seu filho? Sim, nós vamos compartilhar isso com você hoje, uma das experiências que nós temos vivenciado. E segundo o dicionário, aptidão é uma tendência ou capacidade natural ou adquirida de a pessoa desenvolver ou realizar qualquer coisa. E nas experiências que eu tive com o Paulo Vitor, desde muito cedo, não diariamente, mas sempre quando nós nos encontrávamos na igreja, uma vez por semana, antes de ele ir para a sala dele, quando ele ia visitar a nossa sala, onde nós servimos lá, ele tinha um interesse muito grande por algumas letras que estavam dispostas em alguns quadros. Esta sala, ela não é decorada. Ela só é uma sala com alguns quadros, com 3 letras que se repetem em todos eles e uma placa com regras. E aí, quando eu estava com ele lá, a gente explorava as letras, eu imaginando, ele está encantado com as cores, porque realmente são cores bem alegres. Mas quando eu chegava na placa, ele queria que eu fosse para lá e dava a entender que eu lesse. E eu lia, regra por regra, são 3 regras, e ele ficava super entusiasmado ouvindo. E todas as vezes, toda semana, quando ele ia lá, ele queria que eu fizesse a mesma coisa. E quando não era eu, eram os pais. E eu ficava imaginando assim, menino gosta de letras, olha só o interesse que ele tem. E em outros momentos, em outras situações, a mesma coisa. Onde tinha letras, eu percebia como a atenção dele era voltada assim de uma forma especial. E eu cheguei a comentar algumas vezes isso com a Vilce. Vilce, o Paulo Vitor gosta de letras, ele vai ler cedo. E eu, como mãe, não dei muita atenção, porque eu pensava, é um bebê comum, né, que vai gostar de letras, né? Não dei atenção. Até que eu vivi uma experiência quando ele tinha 8 meses. Ele havia ganhado esse brinquedo e ainda não estava na fase, porque o brinquedo são peças, né, de encaixar, que tem os números e as vogais. Não estava na fase ainda, mas um dia eu peguei esse brinquedo, trouxe lá para o nosso ambiente, né, de brincadeira, de estudo, e aí eu falei, eu vou dar uma outra função para esse brinquedo. Aí eu peguei, falei, olha filha, aqui é a letra A de abajur. E aí ele já conhecia o que é abajur, né? Nós já falamos sobre isso nos vídeos anteriores. Se você não assistiu, convidamos você para assistir. E aí ele olhou para o abajur. Então eu peguei, coloquei a letra A lá no abajur. E aí eu peguei E de espelho. Imediatamente ele olhava para o espelho, peguei a letra E, coloquei lá no espelho e eu fui fazendo com O, com U, procurando objetos que começavam com a letra. Com I, com O. Quando chegou no U, eu não visualizei nenhum objeto com U, então rapidamente eu peguei aqui, procurei na internet, aí encontrei umidificador. E aí eu falei pra ele, filho, temos um objeto lá no quarto que começa com a letra U. Você não conhece, mas eu vou te apresentar hoje. Levei ele lá no quarto e mostrei, ó, umidificador. U de umidificador, e coloquei a letra U lá. Essa foi a atividade. Passaram-se uns 2, 3 dias, novamente esse brinquedo estava lá, e aí ele pegou a letra A e apontando para o abajur. Eu disse, sim, A de abajur. E aí eu fiz com a letra A, letra E, letra I, letra O. Parei na letra O, porque a letra U estava lá no quarto e eu não queria me levantar do sofá, então eu parei a atividade da letra O. E o que ele fez? Ele pegou a letra U, saiu engatinhando pro quarto. Eu disse, não acredito. E aí eu abri a porta do quarto, ele entrou, foi diretamente no umidificador e colocou a letra U lá. Gente, aquilo marcou minha vida. Eu pedi perdão dele, eu chorei nesse dia, eu disse, filho, perdão, a mamãe tava com preguiça. Pedi perdão do Senhor, mas esse dia marcou a minha vida. Eu disse, Deus, Ele aprende, Ele entende muito mais do que a minha mente é capaz de entender. Então naquele dia foi um marco. Eu decidi, eu disse, Deus, eu vou ensinar meu filho, eu vou aproveitar as oportunidades. Eu não fazia ideia do que eu ia ensinar, qual seria o plano, que plano de aula eu teria, eu não teria ideia, mas eu disse para Deus, Deus faz o plano, porque eu sou uma mãe e uma professora com muita vontade de ensinar. E a partir dali eu iniciei uma rotina de estudo,
Foi quando, meses depois, a Ana Paula veio e passou a ficar às tardes com ele. E desde então, a gente tem feito uma rotina de estudo. Uau! Que experiência, né? De emocionar mesmo. Se você ainda não viu os nossos os dois vídeos que nós já fizemos, vá lá, assista, tá? Mas antes, termine esse aqui. Porque nós ainda temos coisas bem legais para compartilhar. Que experiência maravilhosa, viu-se? Isso é só para provar que esses pequenos seres são muitos dotados de grande capacidade, porque foram feitos à imagem do Senhor. E no primeiro dia que eu vim ficar com o Mauro Vitor, vivenciando esses momentos incríveis nas tardes, eu peguei este brinquedo aqui e trouxe para esse espaço aqui, que é o espaço dele, onde acontecem esses estudos, essas brincadeiras. E eu peguei esse brinquedo de propósito, sabendo que eu estava assim certa que ele ia se interessar. E eu acertei mesmo. E comecei a apresentar o alfabeto para ele, apresentando e usando o método fônico, que é um método muito eficiente para quem quer iniciar o ensino da leitura com uma criança ou um bebê. E comecei. B. Z. E aí você me pergunta, nossa, eu pensei que ela ia dizer J, B, M? Não! Então, o método fônico ele é eficiente justamente porque ele associa a letra com o som, que faz sentido, porque não é M com A que faz má, é A, má. Entendeu? Então, isso nós fizemos com todas as letras, e quando acabaram as letras, nós utilizamos os números também, mas como o foco eram letras, nesse dia nós chegamos até a última letra. E ele super interessado. E repetindo os sons. Aí, de novo, no outro dia, isso nós fizemos por semanas. E aí, num belo dia, ele sozinho organizando, falando os sons de cada letra. E aí, nós começamos a falar. J, como é que o J faz? J. E ele ia correspondendo. Isso para mostrar para você o quanto uma criança é capaz. Se nós oportunizarmos, se nós vivenciarmos com ela experiências que facilitem isso, né? E nós começamos o vídeo dizendo que você pode descobrir desde muito cedo a aptidão. O Mauro Vitor, pelo que tudo indica, ele tem aptidão natural pelas letras. Isso significa que ele vai ler muito cedo, porque ele já está fazendo essa associação. Naturalmente, nós não estamos forçando a barra. E nós fazemos assim, L, U. E ele diz, Lu. Isso já está acontecendo aos 2 anos. E nós queremos dizer assim, como também nós identificamos isso como uma aptidão natural, mas você pode também desenvolver, porque as aptidões são adquiridas. E talvez a sua criança não tenha uma aptidão natural por letras, mas quem sabe não será por matemática, por música, por ciências. Mas você só vai descobrir se você for uma mãe observadora como a Vilce, né? Ou ter pessoas que observem e lhe deem toques e você, dê atenção e oportunize momentos com atividades com propósito intencional. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com quem você acredita que vai, para quem vai servir e vai influenciar uma mãe, uma cuidadora, uma professora que tem crianças pequenas assim para estimular, para potencializar as habilidades naturais ou que poderão ser desenvolvidas nessa criança. Curta esse vídeo, por favor. E não subestime jamais a sua criança.